Meus irmãos, sempre quando a gente, então, começa a compartilhar a palavra do Senhor, não deixe de orar por nós, tá? A gente ora antes, mas de repente depois se esquecem de continuar em oração pelo percurso, né? O andamento da exposição da palavra do Senhor, para que o Senhor use a minha vida, que eu transmita a palavra do Senhor com fidelidade, com objetividade, para que os frutos possam produzir, não é? Para que haja bons frutos. Eu quero convidar você, então, para que abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 32, versos de 22 a 30. Ainda na série Precisamos Falar Sobre, e hoje nós vamos falar sobre bênçãos, um assunto que diz respeito a todos nós, porque todos nós ansiamos por bênçãos, procuramos bênçãos, muitas vezes somos caçadores de bênçãos. Alguns vivem em função de bênçãos, né? E vão por aí, saem por aí, onde é que esteja um pregador aí falando sobre curas, milagres, sobre prosperidade, tem um grande grupo ali presente, né? O pessoal vai atrás. Onde fala que ali tem bênção, o povo corre atrás. Mas há um outro aspecto também relacionado a esse assunto que nós precisamos ter ciência. Porque é um lado delicado no que diz respeito a quando nós, no anseio por alcançar as bênçãos, muitas vezes a gente procura alcançá-las de uma maneira ilícita. Não pelas vias legais. Então, parece que o nosso coração, o nosso desejo, os nossos sonhos, o anseio de termos algo, parece superar a questão de princípios e valores que nós precisamos preservar. Então, princípios e valores não podem ser negociados, enquanto nós ansiamos por alcançar as bênçãos de Deus para a nossa vida. É fato que Deus tem bênçãos, preparado bênçãos para mim e para a sua vida. Nós precisamos conhecer essas bênçãos, entendermos a vontade do Senhor, e precisamos ir atrás delas, no sentido de, compreendendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, as bênçãos também, mas há um critério para que a gente possa desfrutar dessas bênçãos. E é interessante que, como na história da humanidade, no tratar de Deus com o seu povo, com os seus filhos, Deus vai ensinando a esses filhos sobre processos, sobre como que nós devemos agir, como nós devemos proceder na nossa caminhada de vida cristã, para que a gente não tente, de alguma forma, desviar de trajetos, que a gente não tente pular etapas para alcançar aquilo que nós tanto almejamos. Porque o que é mais importante do que as bênçãos é o Deus das bênçãos. E a gente não pode deixar de compreender isso. Sempre vai ser assim, sempre precisa ser assim. Não há nada maior do que Deus para nós. E aquilo que Deus, quem Deus é e o que Deus tem, nós precisamos então preservar esses princípios e valores que são por Ele tão importantes na vida daqueles que Ele ama. Gênesis 32, de 22 a 30. Esse é o texto que vamos meditar. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía,
e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Amém? Temos esse local onde Jacó então lutou aí com o anjo, prevaleceu, chamado de Peniel. Foi de fato um local onde ele teve um encontro com Deus. Havia a necessidade de um encontro com Deus para que a vida de Jacó fosse transformada completamente. Há todo um processo na vida dos homens de Deus. Jacó é conhecido aí também como um dos patriarcas, alguém extremamente importante dentro da história do povo de Deus, mas ele, como tantos outros, precisou conhecer de fato Deus, não apenas como Deus da história, como Deus dos seus antepassados, como Deus de Abraão, de Isaque, mas agora também o Deus de Jacó, o Deus de Israel, e é dali que vem a nação de Israel. Mas ele precisava de fato ter um encontro verdadeiro com Deus, para que questões importantes, essenciais na vida dele fossem transformadas, para que ele pudesse entender o que são as bênçãos de Deus, como que nós podemos desfrutar daquilo que Deus tem para cada um de nós, de acordo com o plano de Deus. As bênçãos precisam ser desfrutadas como Deus espera que a gente desfrute delas. Não é do jeito que a gente acha que é, não somos nós que estabelecemos isso, porque aquilo que Ele preparou para cada um de nós é para ser desfrutado na plenitude delas. Ok? Isso é importante a gente dizer, porque às vezes a gente desfruta das bênçãos, mas não na plenitude delas. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas nós não desfrutamos da plenitude dessas bênçãos, porque há questões nas nossas vidas que ainda não passaram pelo trabalhar de Deus para que a gente pudesse desfrutar da totalidade dessas bênçãos. Há alguns empecilhos, alguns impedimentos nas nossas vidas, no nosso pecado, coisas que nós talvez não consideramos como importantes de serem trabalhadas, transformadas, abandonadas, mas são sim, são essenciais, se eu e você desejamos de fato desfrutar das bênçãos de Deus na sua plenitude. E a questão central é essa: o que nós estaríamos dispostos a fazer ou abrir mão para receber uma bênção? O que a gente faz? O que pessoas por aí estão fazendo para poder ter aquilo que elas tanto almejam, tanto desejam? Elas fazem tudo, abrem mão de tudo. Porque o que elas têm, o foco que elas têm naquilo que elas querem, faz com que elas não possam medir esforços para poder alcançar o que elas tanto desejam. Que nós estaríamos então, irmãos, dispostos a negociar nas nossas vidas princípios, valores para sermos abençoados. E aí? Como eu disse, a nossa narrativa, nosso texto de hoje, leva a gente a fazer algumas perguntas que são importantes.
porque vão determinar a nossa vida para frente, para aquilo que de repente você está prestes a tomar de decisão amanhã que seja, ou a partir de amanhã, ou a partir de hoje. O que você vai negociar para ter aquilo que você quer? O que você está disposto a abrir mão na sua vida, em princípios e valores que até então você tem preservado para ter aquilo que você tanto almeja? O que você está disposto a fazer? Nossa história é a história, como eu disse, de Jacó, depois vai passar a ser chamado de Israel, mas é a história de um homem em busca de uma bênção para si e para toda a sua descendência. Nós sabemos, não sei, na verdade, se você conhece a história, mas temos a história do povo de Deus, que há o que é chamado de bênção da primogenitura, do primeiro filho, que o pai ali, o patriarca, então abençoa aquele filho, para que ele e toda a sua descendência possam gozar de todas as bênçãos, tudo aquilo. Ele vai, na verdade, assumir ali o lugar daquele que o está abençoando, com tudo aquilo que é concedido para essa pessoa da parte de Deus. Então, o que acontece na história dessa família é que, então, aquele que havia sido abençoado, o irmão de Jacó, Esaú, acabou vendendo o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Imagina, ele era um caçador, veio com muita fome, o seu irmão queria muito aquilo, falou assim: olha, eu vou fazer um guisado aqui, um prato de lentilha, você está com fome, vamos unir a fome com a vontade de comer, você me dá o seu direito e eu te dou um prato de comida. Ah, beleza, está tudo certo. E ele vendeu. Então é a história de uma família extremamente disfuncional. A mãe é uma bênção, né? Que ela que parece que manipula ali o seu filho queridinho para que ele possa enganar o seu pai, marido dela, que já estava meio cego. Esaú era um homem muito peludo, falou assim: vai lá, pede para que o seu pai possa te abençoar, mas ele vai passar a mão em você, vê que você não é tão peludo como seu irmão, pega uma pele de carneiro e amarra aí. Olha só. Dá um jeitinho, é o jeitinho brasileiro daquele tempo. O que as pessoas estão dispostas a fazer, ou abrir mão, para ter aquilo que eles querem. Rebeca é essa mentora intelectual desse plano que no final acaba dividindo a família. Leva então Jacó a fugir de casa, com medo do irmão matá-lo, porque estava tudo caminhando para que isso de fato acontecesse. Esaú estava com ódio mortal do seu irmão e iria matá-lo. Então ele falou assim: a mãe falou: vai embora, foge, porque seu irmão vai acabar com a sua vida. Então, uma bênção adquirida ilegalmente vai se tornar aí, a princípio, instrumento de desgraça na vida dele, enquanto de fato ele não tiver um encontro verdadeiro com Deus. Então, conta a história de alguém que queria uma bênção, fez o que não deveria ter feito, mas no final de tudo ele tem um encontro com Deus, para que ele possa rever questões que são importantes, para tentar consertar aquilo que ele havia feito na sua vida. Então, a história de vida de Jacó, ela pode ser resumida em 2 momentos distintos, em busca da bênção de Deus. O primeiro é justamente caracterizado por esses artifícios do engano, da mentira, da falta de temor a Deus, da ausência de compaixão, do amor fraterno. Lá em Gênesis 27, 18 a 27, nós vemos bastante detalhes sobre isso. Mas um segundo momento
E esse segundo momento, ele vai ser destacado justamente pelo seu encontro com Deus, a sua conversão, marcada por arrependimento, motivações corretas, desejo de se tornar instrumento através do qual Deus realizaria os seus objetivos eternos. Deus permite que tudo isso aconteça para que os planos eternos de Deus possam ser executados. Tem coisas que a gente não entende, vão além das nossas compreensões, mas no final Deus sempre cumpre aquilo que Ele determinou. Mesmo que para isso use a gente, onde a gente vai fazer o que não deve ser feito, vamos ter consequências pelas nossas decisões erradas, mas Deus tem um plano em tudo isso. O plano é que Ele deseja ser, então, conhecido, de uma maneira que as pessoas ainda não o conhecem, para que as pessoas abram seus olhos, revejam as suas atitudes, as suas decisões, as suas concepções sobre bênção, o que é a bênção, quem é maior do que a bênção, quem é menor nessa situação, o que é mais importante para cada um de nós. Jacó é esse, como o próprio nome, o significado do seu nome, é um usurpador, é alguém que tira aquilo que é do outro, que quer aquilo que é do outro. Mas depois ele vai se tornar Israel, aquele que lutou com Deus, com homens e prevaleceu. De motivações carnais, são agora substituídas por motivações espirituais. É interessante a gente conhecer toda a história e perceber que ele está sendo abençoado por Deus numa terra distante, em um outro local, ali na casa, na fazenda ali do seu sogro. Deus o abençoa de tal forma grandiosa. Mas é dentro desse ambiente que Deus vai também tratá-lo. Então, Gênesis capítulo 32 conta essa história da vida de Jacó, que vai falar acerca de um regresso, justamente depois de todo esse processo, do trabalhar de Deus na vida dele, na compreensão dele, da presença de Deus na vida dele. Como que Deus o fez prosperar, como que de fato Deus o abençoou, e em tudo aquilo que Deus deu para ele como bênção, foi instrumento para que ele pudesse rever as suas atitudes do passado e voltar para o lugar de onde ele saiu, fugido, com uma ameaça de morte, para tentar acertar, porque, irmãos, nós vemos uma questão extremamente importante aqui, relacionado à consciência humana. Como que isso pesa na vida de alguém onde Deus trabalha? Quando a gente faz o que não deve fazer, e Deus começa a agir, Deus começa a falar conosco, usa pessoas, usa mensagens, usa músicas, usa situações, onde nós vamos percebendo a graça e a misericórdia de Deus, e é nesse processo que não tem como nós não revisitarmos a nossa vida anterior com pendências, para que a gente acerte coisas que não foram acertadas, para que a nossa vida comece a andar. Ah, não, mas já está andando, eu já estou sendo abençoado. Não, ainda não. Não na plenitude, não na totalidade daquilo que Deus tem para oferecer para a sua vida. Quer ser de fato abençoado? Revisite a sua vida, as pendências, tudo aquilo que ainda não foi acertado com alguém e principalmente com Deus, para que a sua vida comece a deslanchar. Porque qualquer outra pseudo-bênção
não vai trazer tranquilidade para a nossa mente, para a nossa consciência. Somente através do arrependimento genuíno e do acerto de contas com quem é de direito. Nós vemos o que o Evangelho exige de cada um de nós. Como que um encontro com Cristo muda a nossa vida no sentido da gente fazer o que naturalmente a gente jamais faria. Se nós não fôssemos então tocados por Deus, onde a nossa consciência, que é o Espírito Santo tocando em nós, para que a gente possa acertar a nossa vida, para desfrutar da paz que excede todo o entendimento. E que é necessário. Sem isso, não vamos prosperar na nossa vida por completo. Sempre vai ter um pontinho que não foi consertado. Algo que não foi dito. Algo que não foi dado o devido valor, mas é necessário para que as coisas comecem a andar, para que a nossa vida comece a receber essas bênçãos, e a gente fala assim, olha, não tem nenhuma pendência para o desfrute da bênção de Deus na minha vida. Consciência tranquila, consciência limpa. Portanto, esse caminho de retorno é o caminho em busca de paz. Como a gente viu no início do texto, falando que ele ali pega as suas duas mulheres, né? A gente vê essa realidade, né, também presente ali no Antigo Testamento, né? Um homem com duas mulheres. Não é o que Deus nunca aprovou isso. Tá bom, irmãos? Ah, mas lá no Antigo Testamento tinha. Irmãos, uma só. Dá trabalho. Tem homem querendo pegar duas. Tem alguma coisa errada nisso. Né? Tem alguma coisa errada. Ah, mas lá no Antigo Testamento tinha duas? Qual que é o mal de ter duas? Não. Uma já está bom, já é suficiente. Né? Não precisamos de duas. Uma só. A minha, que, né, é metade, vale por três. Né? Só no tamanho, irmãos, nos tamanhos. Não mostrem para ela da live, tá? Não falem para ela nada, porque é uma mulher que no tamanho ela vale mais do que qualquer uma de 2 metros acima, tá? Vale muito mais. Oi? Tentando consertar, né? Não tem como, né, Robson? Já está dito, já está registrado, já está filmado, né? Portanto, essa é a proposta de retornar às origens, em busca de paz e redenção. É o que a gente precisa, irmãos. Às vezes a gente acha que o que vai trazer paz e tranquilidade para a gente são coisas materiais, e não são, não. Ah, se eu tiver tal coisa, ah, se eu tiver isso, aí então você... Não, o que a gente precisa são coisas essenciais, é paz na nossa vida. É a gente chegar em casa, depois de um dia cansativo de trabalho, e a gente ter paz. Foi o nosso dia cansativo, mas, olha, foi tudo bem, Deus me abençoou, Deus me protegeu, cheguei em casa bem, né, não aconteceu nenhum acidente, nada de estresse, não, uma bênção, paz, irmãos. E redenção, é essa certeza que nas nossas vidas não há absolutamente nenhuma pendência, que se eu encontrar com alguém, eu vou conversar com ele. A gente vai se dar bem, eu vou perguntar como é que está, perguntar se eu posso ajudar alguma coisa, ou se ele pode me ajudar, é bater na casa do vizinho e pedir ali uma xícara de farinha de trigo, de arroz, ou sei lá, é essa liberdade que a gente pode, então, transitar, não é, por aí livremente. É isso que conduz Jacó, toda a sua família, todos os seus bens de volta à cidade de Canaã. Sabe por quê? Porque a sua consciência o acusava
dia após dia. Lembra Davi falando que o pecado dele, né, o atingia de tal forma que ele sentia isso nos ossos, a sua consciência, fazendo com que ele pudesse rever de fato aquilo que ele fez de errado, contrário à vontade de Deus. Isso exige dele que ele possa ter um encontro, um reencontro ali com o seu irmão, para poder pedir perdão para ele, mesmo sabendo que o irmão poderia matá-lo. Mas a consciência, uma consciência doentia nesse sentido, né, afetada por isso, também mata. Também mata. Mas ele precisava se ver livre disso, desfrutar de paz interior, seguir em frente na sua vida. Como eu disse, desfrutar de tudo aquilo que Deus já havia dado para ele, certo de que não tinha absolutamente nenhuma pendência na sua vida. E aí é onde a gente vai perceber o agir de Deus. Deus pode nos fazer retornar ao lugar de onde nós saímos com essas pendências, para resolvê-las, para alcançar a restauração que tanto nós precisamos, para que a gente desfrute das bênçãos que nós já temos ou ainda viremos a desfrutar delas. Não tem como desfrutar disso sem acertar o que precisa ser acertado. Verso 27. O verso 27, dá uma olhadinha. Mas nós já podemos perceber aqui nesse verso o processo para a restauração na vida de Jacó, para que ele então possa desfrutar das bênçãos de Deus. Aqui já é a luta, não é? Desse homem. Não diz quem é, mas Jacó está lutando com ele, logo após ele ficar no lugar e fazer atravessar absolutamente tudo aquilo que pertencia a ele. Então, o verso 27 diz assim: o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó. Ele respondeu. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Lembra que eu falei no começo? Qual é o significado do nome Jacó? Usurpador, enganador. Aqui é o processo que Deus leva a pessoa a entender quem ela de fato é e o que ela fez de errado. É interessante que nas páginas das Escrituras nós temos muitos nomes com significados que identificam quem é a pessoa e o que ela faz, o caráter dela. Temos muitos nomes de outras pessoas que falam exatamente quem elas são em relação ao seu caráter. Então Deus conduz Jacó a reconhecer a sua real identidade. Quem é você? Como é o seu nome? Meu nome é enganador. É isso que eu sou, é o meu nome, isso é o que eu faço. Enganar as pessoas. É interessante porque lá quando ele estava com Labão, ele vai desfrutar do seu próprio veneno. Labão vai fazer com que ele experimente do seu próprio veneno. Ele é enganado ali. E ele já está como eu disse, nesse processo. Enquanto ele percebe que ele está sendo passado para trás, ele vai assim, mas quem sou eu para poder exigir alguma coisa de alguém, não é? Exigir honestidade de alguém, se eu também fiz isso com pessoas que eu amava no passado. Eu só vou ter autoridade para poder exigir algo de alguém quando eu for restaurado disso. Eu fui no passado usurpador. Eu enganei de fato as pessoas, mas eu tive um encontro com Deus e Deus me transformou. Não sou mais quem eu era, mas já fui no passado, certamente. Mas eu aprendi a lição. Não posso alcançar as bênçãos de Deus tentando passar os outros para trás. Confissão, arrependimento são
os pré-requisitos básicos para desfrutar das bênçãos de Deus. Lembra que eu falei sobre a questão do processo? É assim que Deus trabalha. E o texto de 1 João, capítulo 1, versos 6 a 9, diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, percebam que tudo aquilo que envolve, há um relacionamento direto com a pessoa de Deus e relacionado direto ao nosso relacionamento com os outros. Ok? Então, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Percebam que há também aqui esse auto-engano. Muitas vezes a gente acha que não tem nada de errado com a gente. Que de repente aquilo que a gente está fazendo não é tão grave assim, ou, sei lá o quê. Mas se a gente afirma que isso não é errado, a gente está enganando a nós mesmos, e a verdade de Deus não está em nós, não faz parte de nós, porque a verdade é uma verdade esclarecedora, é uma verdade que liberta a gente de todas as motivações contrárias à vontade de Deus para as nossas vidas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a Cristo, esse fator importante, essencial para trazer esclarecimento, para que a verdade possa nos levar a reconhecer quem de fato nós somos. Nós somos usurpadores, somos mentirosos, enganamos as pessoas, mentimos para poder tirar algum proveito de alguma coisa para a gente levar vantagem em alguma coisa. Somos nós. Nós somos isso. E essa luta com esse anjo é a oportunidade que Jacó tem de um autoconhecimento, dizer, eu sou isso. Porque às vezes a gente fala assim, não sou isso que você está dizendo. Lógico que é sim, você é pecador, é transgressor da lei, precisa de um purificar da sua mente, do seu coração, das suas intenções, para que você saiba o que de fato importa. E o que importa é obedecer a Deus. O que importa é servi-lo com integridade, com fidelidade, sem abrir mão das coisas que são tão importantes para as nossas vidas. Como o texto disse, aqueles que então permanecem na verdade, são aqueles que de fato andam na luz. Quem anda na luz consegue enxergar claramente a si próprio, saber o que está fazendo ou o que está prestes a fazer e quais serão as implicações das suas decisões. Por isso ela fala assim, não posso ir por aí. O meu coração quer. Isso, a princípio, vai trazer algum benefício para mim, mas a que preço? A que custo? Não é de fato benefício. Não pode ser visto como bênção de Deus, se isso vai me tirar da presença de Deus, me fazer abrir mão de princípios e valores que são tão especiais para mim. Ele precisava de perdão, e ele vai atrás de perdão. Ele precisa fazer isso para poder seguir em frente. E aí é aquilo que eu conversei no início com os irmãos, acerca do que de fato a gente entende sobre o valor das bênçãos de Deus. O que nós fazemos para não perder as bênçãos de Deus? O que a gente negocia? O que estamos dispostos a abrir mão para poder ter essas
bênçãos, não é? Então, todo aquele que deseja recomeçar, irmãos, a sua caminhada com Deus, precisa também estar disposto a enfrentar desafios espirituais e lutar com perseverança pelas suas bênçãos. O que nós estamos tratando aqui é de um processo a partir desse encontro com Deus, onde eu vou chegar diante de Deus e me colocar diretamente aos seus pés, dizendo: Senhor, o Senhor conhece quem eu sou. O Senhor sabe como que eu estou inclinado para fazer o que é contrário à tua vontade. Como eu tenho andado errado, como eu tenho entristecido o Espírito Santo do Senhor, mas eu preciso que o Senhor me purifique de todo o pecado. Irmãos, esse processo não é um processo simples, não é um processo fácil. Tudo aquilo que envolve, tudo aquilo que está envolvido nesse processo de restauração é uma luta. É uma verdadeira luta de nos humilharmos diante do Senhor para que nós sejamos exaltados. Pensa sobre isso. O que é necessário, de repente, a gente fazer para que Deus possa começar a operar grandes maravilhas nas nossas vidas. E essa luta ensina, de fato, que muitas vezes também é preciso que Deus, então, nos fira, para que nós nos rendamos completamente a Ele, em total submissão e independência. Nesse encontro com Deus, certamente Deus vai tocar em alguns pontos da nossa vida, para que a gente seja verdadeiramente curado. Pare para pensar sobre isso. Como é que Deus vai tocar em nós, vai nos ferir diretamente, tocar o nosso calcanhar, para que a gente possa se render completamente, porque às vezes a gente quer lutar, no sentido de achar que ainda a gente pode conseguir o que a gente quer, e aí então Deus fala: não, desse jeito não, e aí Ele nos fere, para que a gente largue o osso, e a gente fala: Senhor, então é o que o Senhor quer, e não seja o que eu quero na minha vida. Gênesis capítulo 33, versos de 1 a 4, e versos de 8 a 12, estamos caminhando para o final, irmãos. Nesse texto, ele é importante a gente ler, porque nós vamos perceber aqui todo o processo, como Deus age na vida daqueles que estão, de fato, dispostos a pagar o preço para que eles sejam restaurados. Às vezes a gente acha que Deus não se importa, ou que Deus não pode fazer um verdadeiro milagre, transformando uma ameaça de morte em uma proposta de restauração. E essa história mostra para a gente como que Deus está presente, e Ele abençoa e faz algo sobrenatural na vida de Jacó e na vida do seu irmão. Gênesis 33, 1 a 4, diz assim: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas, colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com o José por último. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-o ao seu pescoço, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Imagina, correndo em direção a você, está assim, ó, com a mãozinha assim, vai e pega no seu pescoço e começa a esganar você, miserável. Não, ele vai, estende o braço, né, e abraça, meu irmão querido. Né? Versos 8 a 12. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste
Então, bem, aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável, abençoador para comigo. Eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. O que a gente percebe nesse texto aqui? A mão de Deus, restaurando relações, pessoas que não estavam conseguindo mais lidar com a sua consciência. Um que desejava matar o irmão por algo ruim que ele fez, o outro achando que o irmão iria matá-lo, mas ele já estava sendo destruído por dentro, por uma consciência, prejudicada por algo errado que ele fez contra o seu irmão, e Deus começa a trabalhar em tudo isso. Trabalha nos dois, para que esse encontro seja um reencontro de restauração, para que se entenda o que de fato é ser abençoado por Deus. Quando em Deus nós encontramos a nossa restauração, o perdão de Deus, pelo agir de Deus, o trabalhar de Deus na nossa percepção das coisas. O que mais importa é ter comunhão com Deus, é receber a paz de Deus, é poder ter essa disposição de ir até o ofensor ou o ofendido e dizer: me perdoa. E você receber um grande abraço dizendo: vamos seguir em frente. Não é isso que diz o último versículo? Verso 12, então disse Esaú: vamos seguir? Vamos seguir? Em frente. E eu vou acompanhar você. É isso que a gente precisa. Porque todas as questões que não são resolvidas travam completamente a nossa vida e nos impedem de seguir em frente. Pare e pense sobre isso. Quantas e quantas pessoas, vidas travadas, por causa de consciências prejudicadas, por algo que foi feito e não foi resolvido. E precisamos seguir em frente. Efésios 1, 7 e 8. Eu encerro com esse texto. Efésios 1, 7 e 8. Que fala sobre a pessoa de Jesus Cristo e o que Ele traz a cada um de nós, quando nós nos dispomos a sermos então restaurados por Ele. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Jesus Cristo restaura, transforma, abençoa de forma abundante aqueles que precisam ter os seus pecados perdoados e as suas vidas em direção ao novo, a uma vida sem qualquer tipo de pendência. A questão é saber se nós estamos dispostos a pagarmos o preço, a, como eu disse, revisitarmos as nossas vidas e ao percebermos que há ainda questões que precisam ser acertadas, a gente dispor a nossa vida para consertar isso, pela graça, pela misericórdia do Senhor e pelo trabalhar de Deus. Lembre-se, toda essa situação aqui, ela é sobrenatural, não há nada natural. Ninguém na sua naturalidade faz o que foi feito aqui, senão que tenha sido antes por Deus conduzido a fazer isso. Então, por isso que no final, a conclusão da história, ela é uma conclusão perfeita, porque Deus estava presente. Então não tem como dar errado, não tem como. Se Deus está presente, se Deus está conduzindo, se Deus está tocando a gente e a nossa consciência, motivando a gente a acertar o que precisa ser acertado, faça o que precisa ser feito, para que você desfrute das mais ricas bênçãos que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Vamos orar. Deus, mais uma vez, em oração, nós chegamos diante do Senhor,
pedindo que o Senhor nos perdoe, nos purifique do nosso pecado, de desejos pecaminosos, de atitudes que prejudicam pessoas, de enganos, de mentiras. Traga, ó Deus, à nossa vida a oportunidade de recomeçarmos, fazendo aquilo que é certo, fazendo o que precisa ser feito, para que nenhuma pendência do passado venha nos impedir de seguirmos em frente. E temos, ó Deus, como desfrutarmos de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, para a nossa vida e para os nossos. Que o Senhor, ó Deus, faça aquilo que precisa ser feito na vida de quem tem ouvidos e está ouvindo esta mensagem. Que corações sejam quebrantados e vidas estejam sendo dispostas a fazer aquilo que precisa ser feito, para a honra e glória do teu santo nome e para a vergonha do nosso inimigo, aquele que não quer, aquele que não deseja que nós venhamos acertar essas pendências, mas que ele seja repreendido em nome de Jesus, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja conhecido, onde quer que estejamos, como o Deus que restaura, o Deus que renova, o Deus que nos perdoa, o Deus das bênçãos, e nós queremos desfrutar de todas elas, em nome de Jesus que nós oramos, amém.